Fala, meus amigos Tecnotip, beleza pessoal? Pessoal, seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso gratuito de DJ, galera. É isso mesmo, sejam todos bem-vindos aí. Espero que vocês façam um grande proveito dessa aula de hoje, que é uma aula muito importante, indispensável aí, né, para o trabalho de vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre equalizadores, mesas de som, reverb, né, câmaras de efeito, né, crossovers e processadores, né? E por fim, né, depois que a gente falar de tudo isso aí, depois vai ter uma aula que eu vou falar sobre amplificadores. Mas calma, que primeiro a gente tem que falar desses assuntos antes de chegar no amplificador. Por quê, pessoal? Porque esses equipamentos geralmente, estou falando geralmente, ficam antes do amplificador, né? Então, pessoal, eu vou começar aqui, pessoal, pelo seguinte equipamento, que é a mesa de som, pessoal. Por que precisamos de uma mesa de som? Para que serve uma mesa de som, né? Por que eu tenho que ter uma mesa de som, né? Aquela mesa de som que vocês veem que o pessoal regula, né? Coloca um monte de coisa. Para que serve esse monte de coisa? Pessoal, a mesa de som nada mais é, né, do que um mixer. Também pode ser chamado de mixer. E o que significa mixer, Gustavo? Mixer significa misturador. Exatamente, pessoal. Quando que você precisa de uma mesa de som? Você vai estar lá fazendo o seu DJ, sua festa. Aí chega um seu coleguinha lá e fala: ô Gustavo, eu quero tocar um violão também. Tem como você ligar no som? Aí você fala: não tem como ligar, rapaz, porque eu não tenho mesa de som. Mas por que não tem como ligar? Porque eu só tenho uma entrada. Então, pessoal, a mesa de som ela vai servir para você ligar vários instrumentos nos seus equipamentos de áudio. É isso mesmo. Com a mesa de som será possível, né, você ligar um teclado, né, você ligar, digamos assim, vamos pensar aqui, um teclado, um violão, um baixo, né, um microfone, e às vezes também no caso mais simples, às vezes você quer, né, ligar seu notebook para tocar música lá no DJ, né, e junto ligar o microfone para você interagir com a galera. Então você já vai precisar de uma mesa de som, porque se fosse só para ligar o computador, você não ia precisar da mesa de som, você saía da mesa de som, né, ia direto lá para o amplificador. Pessoal, eu não comprei a mesa de som ainda, tá? Pra gente mostrar, a gente vai montar a empresa, né? Pra quem não sabe, a gente vai montar uma empresa de áudio aí do zero. Mas eu não comprei a mesa de som ainda, tá, pessoal? Devido aos preços aí, tô esperando o dólar baixar um pouquinho, tá? Pra depois eu estar comprando. Mas assim, pessoal, a mesa de som que a gente vai trabalhar não vai ser tão complexa, vai ser uma mesa um pouco mais simples, tá? Até a gente começar a trabalhar com bandas, com som para bandas, né? Então assim, pessoal, como que eu escolho uma mesa de som? Como que eu compro uma mesa de som? Porque se a gente olhar aqui, pessoal, mesa de som, vamos achar aqui, mesa de som. Se a gente chegar aqui, pessoal, na mesa de som, a gente tem diversos modelos de mesa de som, pessoal. A gente tem mesinhas mais pequenininhas, que provavelmente é a que a gente vai trabalhar, né? Uma menorzinha assim, né? Que no caso é para ligar o notebook aqui no canal e outro microfonezinho. E a gente tem mesas maiores, né? Tem mesas maiores. Então a gente pode dividir aí, pessoal, as mesas de som basicamente três segmentos. Vamos colocar as mesas analógicas, tá? Totalmente analógicas. Vou colocar aqui, ó, Vatson, por exemplo. Vatson é uma mesa totalmente analógica, pessoal. Vou achar aqui, ó. Essa aqui, pessoal. Essa aqui é uma mesa de som totalmente analógica. Ela não tem nada de digital, né? Ou seja, o sinal entra aí direto e sai direto analógico, ou seja, o que seria digital? Ele não é convertido, pessoal, para nada digital, ele é analógico. Pessoal, não tem como muito eu explicar o que é analógico e digital, porque é um assunto muito complexo, então eu sugiro que vocês pesquisem o que é o analógico e o que é o digital, tá, pessoal? Mas basicamente, pessoal, o analógico, o som não é tão limpo quanto o digital, mas também o analógico você tem menos perdas, né? Porque assim, pessoal, a mesa digital, eu vou chegar na mesa digital, mas a mesa digital ela tem que converter do analógico para o digital, depois do digital para o analógico novamente. Mas a gente vai chegar nesse assunto, calma, não se preocupem. Quando a gente entrar no assunto de processadores aí, mais pro fim do vídeo aí, eu vou explicar o que é analógico e o que é digital mais ou menos, tá? Mas basicamente, pessoal, a gente tem essa aqui, é a mesa analógica, tá? E a gente tem, pessoal, algumas mesas de som que, digamos assim, são semi-digitais, vai, pessoal? São semi-digitais, tipo, como por exemplo a Behringer, né? Deixa eu achar aqui uma que seria mais ou menos assim, semi-digital, assim, que não é digital, mas é quase digital. Vai, vamos ver aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Ó, essa aqui, pessoal, essa aqui, por exemplo, é uma mesa que é mais ou menos semi-digital, porque assim, ela é analógica, mas o processador de efeito dela
já é digital. Então ela é mais ou menos semi-digital. E algumas delas também, pessoal, ela já tem a saída digital para você fazer gravação no computador. Então digamos que ela é semi-digital, vai. Não existe esse negócio de semi-digital, é analógica digital, mas a gente vai chamar aí mais ou menos semi-digital. Uma mesa de som mais moderninha, ela tem entrada de pendrive, né? Não é digital, tá, pessoal? Mas assim, ela é mais digitalizada, digamos assim, né? E a gente tem a mesa de som digital, pessoal, que no caso é essa daqui, ó, mesa de som digital, ó. Por exemplo, essa aqui é a X32. Ela é uma mesa, pessoal, que... Qual que é a vantagem da mesa digital, pessoal? Você pode controlar pelo celular, né? Você pode salvar configurações de áudio, né? Você pode... E ela fica a coisa mais linda à noite, pessoal. Fica toda acesa, né? Você pode salvar configurações, né? Você pode exportar isso aí para um pendrive, você pode acessá-la remotamente, tá? Você tem mais recursos. Então a gente vai, a hora que a gente entrar em amplificadores, processadores, vocês vão entender uma vantagem que ela tem, né, em relação às mesas analógicas. Porque aqui, pessoal, digamos assim, eu quero um equalizador. Eu não preciso ter o aparelho equalizador ligado nela, né? Eu não preciso necessariamente ter isso. Eu posso instalar um software que faz equalização, né? A mesa digital é mais ou menos como se fosse o FL Studio aqui, pessoal. Então, por exemplo, eu tô aqui no canal 3, canal 2, né? Quero colocar um equalizador. Calma que eu vou chegar em equalizador, pessoal. Quero colocar aqui, né, um equalizador. Então venho, coloco um equalizador, né? Na digital isso é possível. Eu não preciso ir lá comprar o aparelho e colocar, quero colocar um efeito, né? Vamos ver aqui um reverb, por exemplo. Vem aqui, ó, coloco o reverb. Olha que legal. A mesa digital, pessoal, é mais ou menos como se fosse o FL Studio, né? E o que é o FL Studio, pessoal? O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é uma interface de mixagem, né? É muito parecido com uma mesa digital esse programa aqui, pessoal. Só que esse programa não tem como eu ligar os aparelhos no computador e mixar aqui, né? E misturar tudo. Esse programa aqui, pessoal, eu tenho que vir com os arquivos, né? Por exemplo, o fulano gravou a voz, o fulano gravou a guitarra, fulano... E vir, né? Exportar isso aqui, né? Pegar o arquivo, colocar o arquivo aí, né, e colocar isso aqui para tocar. Geralmente a gente coloca aqui nas pistas, né, pessoal? Vou colocar aqui pra vocês. Aqui as pistas, né? Então eu vou colocando as músicas aqui, né, ó. Vou colocando aqui as minhas músicas e vou misturando, né? Aí depois eu venho na mesa de som aqui e edito, tá, pessoal? Então assim, aqui eu consigo fazer batida, consigo... Mas aí, pessoal, é mais pro fim do curso, quando a gente entrar na parte de produção musical, tá, pessoal? Isso aqui é FL Studio, a gente vai mexer no fim do curso, tá, pessoal? Então assim, se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre produção musical, alguma coisa assim, vocês podem me perturbar aí que eu posso até adiantar essa aula para vocês. Mas por enquanto não é o caso. Por enquanto a gente está focando mesmo na parte aí de eventos. Depois a gente fala, né, da parte de produção, porque você pode ser um DJ produtor, como eu falei no começo do vídeo, né, que é produzir suas músicas. Você pode ser um DJ, né, que só toca a música, e você pode ser um DJ também que faz as mixagens na hora lá, tá? Mas isso aqui é mais pro fim do curso, tá, pessoal? Que a gente vai falar um pouco sobre produção musical, né? Vamos lá. E você pode ser também o DJ locador, né? Que é o que só aluga o som e vai outro DJ lá e toca, tá? Mas vamos lá, pessoal. Então nós falamos sobre mesa de som, pessoal. Então na mesa de som, né? Eu vou ligando, né? Ali atrás ali meus aparelhos, meu computador, né? Meu computador, meu notebook, né? Meu microfone, né? Às vezes um microfone ali de um cerimonialista que vai estar falando. Na mesa de som a gente vai estar ligando, né? E vai estar ajustando volume por volume, né? Então, por exemplo, né, eu vou ter aqui minha mesa de som. O fulano de tal tá muito alto o microfone dele, você vem embaixo. O não sei o que tá mais alto. Importante salientar, pessoal, nas mesas de som que a gente vai trabalhar, quando eu comprar a mesa de som, eu vou mostrar isso pra vocês, tá, pessoal? Eu vou mostrar isso pra vocês. Deixa eu pegar aqui uma Behringer 16 canais aqui. Ó. 16 canais, tá? Ó, na mesa de som, pessoal, é importante vocês entender que você tem basicamente aqui, pessoal, a entrada. Então você tem primeiramente aqui a XLR. Geralmente a XLR, pessoal, é para ligar microfone, né? Existem instrumentos que entram na XLR, mas aqui no caso é só microfone, tá, pessoal? O XLR da mesa aqui é mais microfone. Se você quiser ligar um violão, você vai colocar nessa de baixo, tá? Que é line in, tá, pessoal? Line in. Então em cima eu coloco o microfone, mic. Embaixo eu coloco a entrada de linha, que é violão, guitarra, computador, notebook é no line, tá, pessoal? E microfone geralmente no mic, tá? E você tem outras entradas, pessoal, RCA, tudo. E aqui a saída, pessoal, main out. Essa saída, pessoal, ela pode ir direto para os equipamentos, ir direto para as caixas de som, né? Se elas forem amplificadas, a gente também vai explicar o que é caixa amplificada, o que é caixa ativa, passiva, né? Ela vai para as caixas,
ou ela vai para o seu processador de áudio, que a gente vai chegar lá. Você também pode jogar, né, ela no equalizador, mas geralmente, pessoal, hoje em dia a gente está trabalhando com processador, tá? Antigamente, ela saía, ia lá, ia para o equalizador, depois ia para o compressor, ia para os aparelhos, né? E depois saía. E você tem algumas entradas aqui também, pessoal. Se você quiser, eu quero, digamos assim, eu quero ligar o compressor, os aparelhos aí, os efeitos, né? Você pode ligar ele aqui, pessoal, né? Então você tem aqui o send, né? No send aqui na entrada aqui você coloca e aí você regula por aqui, pessoal. Aqui na auxiliar, aqui no FX auxiliar você regula. Você tem aqui, pessoal, também os efeitos dela, né? Que é o reverb, né? O eco, tudo isso daí você vai regulando por aqui, tá? Você tem a entradinha USB e você já tem o equalizador, tá? Agora é o seguinte, pessoal, preciso explicar para vocês o que é um equalizador, tá? O que é um equalizador? Pessoal, o que é equalizar? O que vem a ser equalizar? Equalizar, pessoal, é regular, tá? Porque assim, galera, o som, como eu expliquei para vocês, o som ele é feito de frequências. Você tem frequências mais graves, frequências mais médias. Então lembra, vamos recapitular aqui. Grave, o que é as frequências graves? Né? É o bumbo, né? É o som do nosso amigo funkeiro aí que passa na rua tremendo tudo. Essas aqui são as frequências graves. Você tem as frequências médias, que é o pamonheiro, que vem de pamonha, pamonha. Essa aqui é a frequência média. E você tem o agudo, pessoal, que é o brilho, que é o ps, 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 ps. Esse aqui é o brilho, pessoal. O agudo é o brilho do som. Então, galera, o som ele é composto por graves, médios e agudos. Mas, de maneira mais técnica, você tem os subgraves aqui, os graves, né? Os médio grave, os médios, né? Aqui os médios agudos e aqui os agudos, tá, pessoal? Então, pessoal, o equalizador, para que ele serve? Ele serve para corrigir problemas, né, de áudio. Então, por exemplo, você está fazendo som num lugar que está sobrando muito agudo, porque assim, cada caso é um caso, pessoal. Você está fazendo som num lugar e você viu que, sei lá, o som está batendo na parede, está voltando e está, sei lá, está dando muito agudo. Você vem e abaixa um pouquinho o agudo. Você está um som que está muito grave, um lugar que está muito grave, você abaixa. Ou você está fazendo um som num lugar aberto, você precisa de mais grave, você vem e aumenta os graves. Tá bom, pessoal? Hoje em dia, esse equipamento aqui, o equalizador, ele já vem presente nos processadores de áudio. A gente vai trabalhar com processadores de áudio automotivo, então ele já está embutido dentro do processador. Vou chegar no processador, calma, pessoal. Então, antigamente, você precisava ter um rack, né, pessoal, com os equipamentos, e lá você tinha o equalizador, né, a câmara de efeito, ó, quer ver, ó, processador de efeitos. Você tinha lá o processador de efeitos, tá? Então, antigamente, você tinha que ter um rack, pessoal, um rack de som, vou mostrar também fotos, e nesse rack você tinha que ter, pessoal, todos esses equipamentos, processador de efeito, né, ó, tem vários tipos, pessoal, só que você tinha vários, porque assim, um não dava conta para tudo, né, um tem 3, 4, 5 canais, então às vezes você tinha vários instrumentos numa banda e precisava ali, galera, está fazendo, né, está fazendo o gerenciamento de todo esse som, então você tinha que colocar efeitos. O que são efeitos, galera? O eco, né, aquele né, aquele reverb, a reverberação, aquele som de igreja, né, como é que fala? Aquele som mais aveludado. Então você usava os processadores, pessoal. Alguns até para melhorar a voz. Você tinha cantores que cantavam muito mal e você tinha que usar processadores, né? Hoje, esses efeitos, eles estão presentes, né, dentro das mesas digitais, tá? E também eles estão presentes nos processadores de áudio, tá, pessoal? Então, na verdade, eu recomendo que vocês comprem uma mesa que eu te falei para vocês, semi-digital aí, que é, por exemplo, essa aqui da Behringer, que ela já tem o efeito, tá bem? Então aqui você vem e coloca os efeitos, tá? Os efeitos aí que você quer colocar, você coloca aqui, o reverb, né? O autotune, né? O que você quiser você pode estar colocando aqui, né? E tá regulando aqui por aqui. E economizando espaço, porque se você compra uma mesa, por exemplo, dessa daqui, ó, mais antiga, uma mesa dessa aqui, por exemplo, ó, da Vatson aqui, por exemplo, o que acontece? Você vai ter que comprar o processador de efeito para ligar nela, né? Que é esses caras aqui, tá? Então, o ideal é que você já compre uma mesa boa, pessoal, né? Uma mesinha aí, ó, que já tenha os efeitos, tá bom? E beleza, então, pessoal, a gente falou sobre reverb, que é os efeitos, né, pessoal? Reverb, isso aqui vem para dar brilho na voz, tá, pessoal? Geralmente é usado em microfones,
violões, instrumentos musicais, tá? Os efeitos. Tá, galera? Então a gente falou sobre efeito e falou sobre mesa de som. Agora, pessoal, eu vou entrar com vocês na parte... A gente falou sobre equalizadores também. Agora eu vou entrar com vocês, pessoal, na parte de crossovers, tá? O que é um crossover, pessoal? Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês antes de eu entrar no crossover. Deixa eu ver. Que é um crossover, quero achar aqui para explicar para vocês. Deixa eu ver. Vamos lá, isso aqui dá para explicar. Pessoal, a gente tem uma caixa de som aqui, como vocês estão vendo, e você tem um alto-falante, né? Você tem um alto-falante de grave, você tem um alto-falante de médio e você tem um alto-falante de agudo, né? Você tem os 3 alto-falantes. Pessoal, não se preocupem, tá? Se vocês não estiverem conseguindo captar, tiver com alguma dúvida, pode até comentar aqui que eu vou tirar a dúvida de vocês. Mas não se preocupem, pessoal. Porque assim, eu quero que vocês peguem o máximo de teoria, mas esse curso vai ser mais prático, tá, pessoal? Então eu vou mostrar, vou ensinar a equalizar, vou mostrar a montagem de caixa de som, crossover, tudo isso pra vocês, tá? Mas enfim, você tem aqui o alto-falante, né? No caso, o alto-falante de grave, um alto-falante de médio e um alto-falante de agudo. Para que vem a ser o crossover? Para que serve o crossover? Se eu mandar agudo para esse alto-falante aqui, ele não vai falar grave, ele é feito para falar grave. Então foram feitas pesquisas de áudio e descobriram, pessoal, que o ideal é você mandar só grave para o alto-falante de grave. O ideal é você mandar só médios para o alto-falante de médio. E o ideal é você mandar só agudos para o alto-falante de agudo. Então assim, se eu mandar agudo para esse alto-falante, não vai acontecer nada. Se eu mandar agudo para esse alto-falante aqui, não vai acontecer nada, ele vai falar, vai funcionar. E se eu mandar para esse aqui, funciona. Mas aí você fala, teoricamente não precisa de crossover, então aí é que vocês vão entender. Beleza, agudo aqui tudo bem. Porém, se eu mandar médio, vamos lá, se eu mandar médio para esse alto-falante aqui, vai funcionar. Se eu mandar médio para esse alto-falante aqui, que é de médio, vai funcionar. Só que se eu mandar médio para esse alto-falante aqui, que é de agudo, ele vai queimar, tá? Agora, pior, se eu mandar grave para esse alto-falante de grave, vai funcionar, é o certo, é um alto-falante de grave. Se eu mandar grave para esse alto-falante que é de médio, ele vai queimar. E se eu mandar grave para esse alto-falante que é de agudo, ele vai explodir, pessoal. Vai queimar, vai dar problema. Então eu tenho que ter o crossover, pessoal. E aí a gente entra nos tipos de crossover. A gente tem crossovers passivos e crossovers ativos. O que vem a ser, pessoal? Crossovers, né? Vamos lá. Crossovers passivos. Geralmente, pessoal, crossovers passivos são circuitos elétricos, tá? Que você coloca aqui dentro, né? E esse circuito já faz a divisão. Você entra com 2 fios aqui, né? De som e ele já separa o grave, o médio e o agudo para você, tá? Já o crossover, né? Ativo. O que é um crossover ativo? Vamos lá. Deixa eu mostrar o passivo para vocês. Crossover, ó, esse aqui, pessoal, é um crossover, por exemplo, aqui, ó, deixa eu achar aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é um crossover passivo. Então você entra com o som aqui e você sai o médio e o agudo e o grave, né? Você tem aqui 3 fios, 2 fios entrando e 3 saindo. Ele já separa para você, tá? Então para isso que serve o crossover, né? Você vai achar muitos crossovers também que é só 2 saídas. Por quê? Porque eu falei para vocês, o alto-falante é de agudo, não tem muito problema, né? Não tem muito problema de ir agudo para ele, não vai queimar. O problema é o contrário, né? Então, assim, você tem projetos mais simples e tem projetos mais elaborados. Os mais simples, você não vai ter essa divisão. Você vai ter só o corte para o agudo e para o médio, que é para não queimar, e o grave, se sair agudo lá, é problema seu, né? Aí é que vai entrando os problemas, pessoal. Aí que vai entrando os problemas. Porque como as pesquisas foram evoluindo, a galera aí percebeu que, por exemplo, o alto-falante de grave, ele rende mais, né? Quando não tem agudo nele. E para fazer um carinha desse aqui, para filtrar só grave, é muito caro e vai aquecer e vai perder potência, né? Aí é que surgiram, né, os crossovers ativos. Pessoal, fica tranquilo que eu vou mostrar tudo para vocês na prática depois, tá? Eu só preciso que vocês peguem a teoria. Aí que você tem os crossovers ativos, pessoal, no qual você já separa aqui, né? Só que assim, pessoal, ele vai antes de ir para o amplificador, tá? O crossover ativo ele vai antes de ir para o amplificador. Já o passivo ele vai depois do amplificador, tá? Então você tem um amplificador. A vantagem daquele lá é que um amplificador, né? 2 amplificadores, você resolve o seu problema. Aqui não. Aqui você tem que ter um amplificador para o grave,
um amplificador para o médio e um amplificador para o agudo, né? Ou talvez um amplificador para o grave, um amplificador para o médio agudo, e lá na caixa você separa, né? Você coloca um daquele lá. Qual o sistema que a gente vai trabalhar? Pessoal, a gente vai trabalhar com o sistema, né? Digamos assim, misto de crossover digital, né? Que eu vou mostrar o que é o digital, calma. O sistema assim, você tem um crossover desse, tudo, né? Mas também na caixa você tem um, porque senão a gente vai precisar de 3 amplificadores, aí o projeto vai ficar muito caro. Eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar, tá? Então assim, não se preocupe muito com isso. Então assim, pessoal, você tem os crossovers analógicos, tá? Que fazem essa separação, né, dos graves, médios, agudos para a caixa. E você tem também, pessoal, o crossover digital, né? Crossover digital, que não pode nem ser chamado de crossover digital, porque assim, crossover digital, ó, esse aqui é um crossover digital. Crossover digital você pode chamar se ele fizesse só essa parte, né, de dividir as frequências, né? Só que o mais legal, pessoal, é que ele é chamado de processador de áudio. Pode ver, eu coloquei crossover digital lá e saiu o processador de áudio. Por quê? Porque além de ser um crossover, ele faz milhares de outras funções. Então ele tem equalizador, ele tem compressor. Vou ter que explicar o que é compressor. Ele tem compressor, ele tem supressor de ruído, ele tem antimicrofonia. O que é microfonia? Quando o microfone bate na caixa fica aquele barulho irritante, agudo, né? Ele tem várias funções, por isso que ele não é só um crossover. Pode ser chamado de crossover digital também, mas seria um pouco mesquinho da nossa parte chamar ele só de crossover, porque ele tem muitas funções, tá, pessoal? Então a gente chama ele de processador digital. Vocês têm o processador digital, né? Profissional, e você tem o automotivo também, pessoal. Nós vamos trabalhar com automotivo, pessoal, porque é mais barato, tá? O custo de um carinha desse aqui, pessoal, é em torno de 3, 4 mil reais, pessoal. Até 5, 6 mil reais, é muito caro. Já esse aqui, 400, 300 reais você compra. E as funções são praticamente as mesmas. Lógico, esse aqui tem mais função. Mas assim, o principal, que é o crossover, que é o equalizador, que é o compressor, que é o limiter, ele já tem. A gente tem outros equipamentos também, tá, pessoal, que eu esqueci de falar. Que no caso é o limiter, né, ó. Limiter, Behringer. Vou colocar aqui. Behringer é só uma marca. Então você tem um limiter. Pessoal, o limiter, ele serve, tá? Para não deixar estourar o alto-falante. Então ele segura. Quando está muito estridente, ele dá uma descida. O nosso processador digital já tem essa função, né? Mas antigamente, galera, você tinha que ter tudo esses caras no rack. Tem o limiter e você tem também o compressor, pessoal. O compressor, pessoal, ele é muito legal, porque o compressor ele é usado, né? Quando que você usa? Também tem no processador digital, mas quando você usa o compressor? Compressor, quando você está falando, você está fazendo um som lá e o fulano está falando, e tem hora que ele afasta do microfone, tem hora que ele chega perto, né? O compressor, quando o cara chega muito perto do microfone, ele segura, ele baixa um pouco o volume, né? E quando o cara fala, muito baixinho, ele vai e aumenta. Então o compressor ele serve para isso, pessoal. Como diz, compressor, né? Ele comprime quando tem que comprimir e expande quando tem que expandir. Existem compressores que só comprimem e compressores que comprimem expander, né? Aí você tem um expander também. Geralmente todos os compressores já vêm com as duas funções, tá, pessoal? Então antigamente, pessoal, vou mostrar para vocês como é que é. Ó, como que fazia antigamente, pessoal? Porque você não tinha mesa digital, você não tinha nada disso, pessoal. Antigamente era isso aqui, ó. Você tinha que carregar um monte de tralha, um monte de equipamento, pessoal. Olha isso, pessoal, como é que era fazer um show antes, né? Hoje, né? Digamos assim, olha lá, pra vocês verem, ó. Hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Você tem a mesa digital, né? E quem faz a função desses equipamentos aqui é um software, tá? Quem vai fazer a função disso daí é um software, né? Por isso que é digital. Ele pega do analógico, converte para o digital, joga no software, do software ele converte para analógico. Tá, pessoal? Só precisa ficar ciente de uma coisa. Geralmente, deixa eu mostrar para vocês. Geralmente efeitos como compressor, né? Efeitos que geralmente vão para voz e instrumentos, eles vêm na mesa de som, tá? Eles vêm na mesa de som, seja analógico ou seja digital, tá? E os efeitos que são usados aí, digamos assim, para o sistema de áudio, para o PA, né, que a gente chama de PA, para o sistema de áudio, eles vão estar no processador, tá? Eles vão estar dentro do processador. Então, lógico, você pode ter alguns recursos de mesa de som digital no processador
e você pode ter alguns recursos de processador digital na mesa de som digital, tá? Nós vamos trabalhar então, pessoal, com a mesa de som analógica, com efeitos digitais, tá? Que a gente vai estar comprando depois. Lógico, se as coisas estiverem boas, a gente pode ter uma mesa digital aí. Mas geralmente a mesa digital é mais para show, para quando você precisa de muito recurso. A analógica com efeitos digitais resolve bem. E nós vamos usar um carinha desse aí, pessoal. Tarambs, Stetson, tem vários tipos, pessoal. Expert, provavelmente o Expert, tá? Para gerenciar nosso sistema, né? A gente poderia comprar um crossover analógico, mas um crossover analógico profissional vai dar 600, 800 reais, é muito caro, vale mais a pena comprar o digitalzinho. E esse cara aqui você pode cuidar do seu som pelo celular, tá? Nós vamos mostrar tudo isso para vocês, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, fiquem sossegados que vocês vão ver tudo na prática. É que essa teoria não tem como vocês fugir, vocês têm que, né, aprender sobre isso mesmo, não tem muito jeito, tá bom, pessoal? Então assim, tem que ser explicado para vocês essas questões aí. Tá? Então falamos aí sobre equalizadores, né? Recapitulando, pessoal, equalizadores são equipamentos destinados aí a equalizar, né? Ó, fazer a equalização. Deixa eu achar aqui, quer ver? Ó? A fazer a equalização. Eu gosto sempre de resumir tudo no final para ficar fácil, né? Fazer a equalização, né? Cuidar, ó. Olha o que eu falei para você, ó. Agudos, né? Ó, agudos, médios agudos. Aqui mais ou menos o médio. Aqui o médio, né? Ó, médio grave. Na verdade você tem subgrave, vamos lá, subgrave, grave, médio grave, aqui o médio grave, médio, médios agudos, agudos e digamos assim super agudos, aí. Então você tem aqui, pessoal, olha que legal, você tem equalizador, né? Vão existir equalizadores, como eu falei para vocês, nas mesas digitais, vão existir equalizadores nos processadores digitais. O importante é saber usar esse cara aqui, pessoal. Saber usar ele com discernimento. Existem equalizadores mais simples, igual daquela mesinha de som que vocês viram, né, pessoal? Aquela mesinha mais simples. Então você tem equalizadores aqui agudo. O que é importante é isso. Vai existir equalizadores, por exemplo, que só tem 3, né? Que só tem 3, que é grave, médio e agudo. Vão existir equalizadores que tem mais coisas. Por exemplo, esse aqui, ó, subgrave, né? Grave, médio grave, médio, né? Médios agudos, agudos e super agudos, tá? Vamos chamar de super agudo, né? Sei lá, super agudo, super agudo, né? E é isso, pessoal. A parte de equalizador é muito importante vocês entenderem, né? E como que eu equalizo? Pessoal, o jeito certo de equalizar é fazer o RTA, tá? Vou mostrar para vocês o que é um RTA. O RTA é quando você, não sei se vocês já viram isso aqui em aparelho de som, ele mede, né, todas as frequências. O ideal é deixar tudo o mais alinhadinho assim possível, tá, pessoal? O mais reto possível. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho que intervir com o equalizador e baixar um pouco, ó. Baixar um pouco esse cara aqui, essa frequência. Então eu ligo uma RTA. Hoje você tem aplicativos para celular, tá, pessoal, que faz o RTA. Ele pega o microfone do celular e vai ouvir essa frequência. Então você vem aqui, ó, no equalizador e, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, 1 kHz, tá vendo? Tá sobrando em 1 kHz, né? 1000 Hz. Eu venho aqui no meu equalizador sem problemas, ó. Opa, tá sobrando? Venho, baixei aqui, cortei. Aí eu vejo lá e se resolveu o problema, né? Esse é o famoso flat, pessoal. Esse som aqui, por exemplo, está um pouco mais flat. Você tem, ó, esse aqui é um som flat, pessoal. O ideal é isso, ó, o som trabalhar assim, o mais retinho possível. Geralmente aí a gente trabalha com ele assim, alinha ele, depois a gente põe um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de agudo para dar brilho, né? Por que a gente tem que sempre pôr um pouquinho mais de agudo? Porque geralmente as pessoas mais velhas, elas não escutam tanto o agudo, então você tem que dar um pouquinho de brilho. Quanto mais velho você vai ficando, mais agudo você vai precisando no som, né? Então, conforme a faixa etária aí das pessoas que vão estar no seu evento, pode ser que elas precisem de mais agudo, né? Por exemplo, se você for fazer festa para garotada aí, 15 festas de 15 anos, alguma coisa assim, você pode trabalhar com som mais flat. Já se você for fazer um som pro pessoal mais das antigas, você trabalha com mais agudo, né? E um pouco menos de grave, porque as pessoas mais velhas tendem a se incomodar mais com grave, então você tem que cortar um pouco do grave, senão eles vão reclamar, tá? Já a molecada é o mais flat possível e o grave torando, né? A galera gosta do grave, né, daquele jeito, né? Então é isso, para isso que existem, né, a parte de caixa de som, que a gente vai explicar as caixas de som. Então, pessoal, explicamos processadores, né? Explicamos processadores, mesas de som, reverb. O que vocês precisam entender é que esses equipamentos, né, equalizadores... Aqui é o nosso rack virtual, olha que legal. O Fruit Loops faz um rack virtual, né? Então eu posso colocando várias coisas, ó.
Posso colocando vários efeitos, né? Ó. E ele vai fazendo nosso hack. Olha que legal. Ó, ele vai fazendo aqui, ó, o nosso hackzinho, né? Então, o que vocês têm que entender é o seguinte: existe tratamento de áudio, né? O tratamento de áudio é você cuidar do microfone, volume do microfone, colocar o compressor, colocar as coisas aqui. Você tem um compressor, ó, né? Você tem um compressor. A gente vai explicar mais pra frente, né? Como que funciona o compressor, o que é um ataque, o que é um threshold, o que é tudo isso aqui, né? Então você tem um compressor, né? Isso aqui são tratamentos do áudio, equalizador, né? Tratamentos do áudio que está entrando no sistema, né? Aqui você tem os canais, você tem tratamento de áudio que está entrando no sistema. E você tem, né, o tratamento de áudio que vai sair para as caixas de som, né? Então veja bem, por que eu tenho que ter dois equalizadores? Um equalizador na minha mesa de som e um equalizador no meu sistema. Porque assim, eu posso ter uma moça cantando, por exemplo, que a voz dela é muito estridente, né? E eu tenho que entrar com um equalizador, né? E tratar a voz dela, que opa, a voz dela é um pouco menos de grave, mais de agudo, vem e trata a voz dela. E também, ou seja, tentar deixar, né, os instrumentos, as coisas que estão entrando na minha mesa de som, o mais flat que vocês viram, né? O mais assim possível, né? O mais alinhadinho possível. E também, ou seja, eu tenho problemas, né, de equalização na entrada, ou seja, eu tenho que tentar deixar flat o que está entrando. E também eu tenho que tentar deixar o mais flat possível o que está saindo. Opa, meu som tem deficiência de graves. Eu dou um ganho de grave. Opa, minha caixa de som sobra agudo, né? Tem 2 tweeter, não tem necessidade de 2 tweeter, não estou usando agora. Eu venho e baixo um pouco aqui. Então percebam isso. Por mais que você tenha equalizador, né? Equalizadores. A própria mesa de som mesmo tem isso, ó, né? Vou achar aqui para vocês verem. A própria mesa de som mesmo tem isso. Você tem o equalizador no que está entrando, ó, no que está entrando, né, nas vozes que estão entrando, e você tem o equalizador que vai para o sistema, para o PA. Essa mesa de som é legal, porque ela já, né, ela já tem equalizador, mas ela não tem processador, né? Existem mesas de som que tem a saída de crossover, tem saída de sub, tem saída de tudo, tá bom? Então assim, é isso que vocês precisam entender, é isso que eu preciso que vocês entendam, tá bom? Equalizadores, falamos sobre os compressores, né? Falamos sobre os efeitos também, né? E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vou encerrar esse vídeo aqui, vou postar, porque eu quero ver se hoje eu já entro na parte de amplificadores, tá? Com vocês, como é que funciona o amplificador, circuito do amplificador, e explicar as caixas de som também, caixa ativa, passiva, caixa ativa com send, né? Conversar um pouquinho sobre som automotivo profissional, né? Pra gente dar sequência a esse curso aí. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí, né? Um ótimo estudo. Não fiquem só no que eu estou aqui. Entra no YouTube, pessoal, né? Entra no YouTube, tem canais muito bons aí, pessoal, como do... como é que fala? Como do Josenil, do Pimentel, como, por exemplo, o canal do... deixa eu achar aqui, deixa eu pensar aqui, Estudo do Áudio, do Renan Lopes, né? Tem muitos canais aí, pessoal, que vocês vão aprender, né? Pesquisar aí como é que faz um alinhamento, né? O alinhamento é o RTA que eu falei pra vocês, né? Mas assim, não fiquem só no meu conteúdo, né? Busquem conhecimento, busquem coisas, tá? Meu canal não é o único que existe. Pode ser que eu esqueci de falar alguma coisa aqui, que eu não consegui passar tudo pra vocês, tá? Então é isso, o principal é estudem, tá? E aí, pessoal, encerrando essa parte hoje aqui de amplificadores, equalizadores e mesa de som, que eu quero ver se eu encerro isso hoje já, a gente já tenta entrar com vocês, pessoal, na parte aqui de... deixa eu ver aqui... na parte de caixas de som amplificadores, tá bom, pessoal? Tipos de amplificadores, caixas de som, caixa de agudo, o que é online, o que é um subwoofer, o que é um line array, o que é um line array, que tem um line array também, que a gente vai fazer uma brincadeira, eu vou usar para vocês, tá? Pra gente concluir toda essa parte e já ir para a parte de construção de sistema, tá? Parte elétrica, dimensionamento, main power, tudo isso daí, tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar aqui, tá? Então essa parte de processadores, isso aí vocês podem ficar tranquilo que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Como que regula o som, como que faz a análise aqui, o RTA, tudo isso aqui eu vou mostrar, vai ser tudo mostrado na prática, tá? E a montagem do sistema, a gente vai montar aquele som tudo de novo pra vocês entenderem. Tá bom, galera? Quem não curtiu, curta, se inscreva, se puder, galera, dá aquele aplauso, né? Entra no nosso